Olá a todos, eu me chamo Gisele Bissaco, sou uma mulher branca, tenho cabelos claros. Hoje estou vestindo uma blusa preta, um colar preto, óculos e brincos na cor laranja. Estou aqui hoje para contribuir um pouquinho com vocês. Sou professora da rede há 21 anos, da diretoria de ensino de Suzano. Fiquei 21 anos numa mesma escola, Escola Estadual Professor Massaíde Sekini, o qual eu devo gratidão aos profissionais que ali passaram e que eu pude aprender muito. Minhas ATPCs sempre foram ATPCs formativas e realmente nós estudávamos e lá acontece esse estudo. Então eu sou muito grata por todos os profissionais que eu pude trabalhar durante esses 21 anos. Esse ano me encontro na Escola Estadual Professora Leda Fernandes Lopes, uma escola do projeto de ensino integral, o qual topei esse desafio. Acho legal sair um pouco da zona de conforto. Venho aprendendo muito com os profissionais que estou trabalhando no momento. Acredito que vou aprender muito mais, que eu também posso contribuir com a minha experiência, as minhas práticas, e vou aprender também com as práticas da escola que me encontro hoje. Também sou muito grata à PEC, Sandra, da diretoria de ensino de Suzano, que sempre esteve me apoiando, sempre, desde lá da época do desafio da matemática, o qual eu acho que tem que voltar. E sou muito grata, de verdade. A rede aprende com a rede é verdadeiro. Acho que a gente sempre pode aprender com os nossos colegas. Então, dentro da escola e agora aqui com essa troca de experiência. A gente precisa sempre utilizar das práticas dos nossos colegas. Lógico, fazendo adaptações, mas sempre há uma forma de contribuição, né? E eu espero hoje poder contribuir com vocês. Nós já utilizamos as técnicas que vêm descritas no material digital, mas eu acredito que a gente não sabia dar nomes para essas técnicas e agora nós sabemos como, né? Então, vou falar um pouquinho hoje de como eu trabalhei as aulas 13 até a aula 9, da aula 13 até a aula 19, desculpa, a geometria com os sextos anos. Eu sempre utilizo alguma metodologia ativa ao final do objeto de conhecimento. Então vamos lá para a nossa prática, para a minha prática, que eu espero ajudar um pouquinho vocês. Então a experiência que eu vou passar para vocês hoje é a respeito da aula 13 até a aula 19 do material digital dos sextos anos, do primeiro bimestre. E aí nós temos na aula 13 e aula 14, né, porque nós temos parte 1 e 2, associando imagens e figuras espaciais às suas planificações. Temos a aula 15 e a aula 16, identificando polígonos e seus elementos. Nesse meio, nós temos o Matific, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E a aula 19, que a gente encerra esse objeto de conhecimento brincando com os polígonos, né? E aí, o que eu costumo fazer nas minhas aulas? Eu falo para os alunos, né, o tema ali, o assunto da aula, quais serão os objetivos daquela aula, e inicio com perguntas. Perguntas que eles possam buscar aí no cotidiano, já coisas que eles trazem de outros anos, né? Realmente um levantamento de conhecimento prévio, para eu saber como direcionar com determinada turma, porque a gente precisa sempre... Elas são turmas diferentes, né? Nós temos alunos diferentes. E aí, poder fazer o direcionamento. No material digital dessas aulas que eu falei, nós vemos várias técnicas, né? Então, nós temos lá o virem e conversem. Nessa hora do levantamento prévio, é legal eles conversarem mesmo, trocarem informações até com a gente, aí vai falando o que já sabe. Então, nesse caso, professor, eu consigo ver o cone lá no Chapeuzinho do Palhaço. Professor, eu vejo na casquinha de sorvete. Eu lembro na minha aula do 5º ano que a professora falou sobre o cilindro. Então, eles vêm trazendo já algumas informações e conhecimentos para nós.
E aí nós temos a técnica também do todo mundo escreve, o identifique e localize, o mostre-me, o faça agora. Então todas essas técnicas estão nessas aulas desse material digital. E aí eu agrego a esse material digital, eu complemento com as minhas atividades também. O que é legal que a gente vê nessa parte, né, nesse objeto de conhecimento, com esses objetivos, a gente consegue ver lá o reconhecer, o identificar, o analisar, o nomear. Então, temos também muito visual, o aprender sempre traz muitas imagens nessa parte, o que é legal e é atrativo. Para essa geração que a gente tem trabalhado atualmente, é a parte do visual mesmo, que é o que prende, a gente consegue trazer e fazer com que os estudantes participem, né? E aí eles começam a identificar na própria sala, eles dão exemplo de onde eles passearam e já viram coisas do tipo. No material vem o MASP com a representação lá do paralelepípedo. Então eles vão fazendo eles vão identificando e fazendo essas comparações, o que agrega muito ao conhecimento. Aí o que eu fiz? Depois de trabalhar todo esse material, eu preparei alguns outros materiais para utilizar a metodologia ativa rotação por estação. Eu não deixei com que eles formassem dessa vez os grupos por conta própria, desculpa. Por quê? Porque conhecendo os meus estudantes, eu sei aquele que tem mais paciência com o que tem um pouquinho de dificuldade. Eu sei aquele que consegue lidar com frustração melhor do que um outro. Então, tá ligado, competência socioemocional, tá totalmente ligado e a gente precisa sempre estar atento a isso. Então, eu formei os grupos. Eu sei quem se dá bem e consegue auxiliar tal estudante. Eu sei aquele que compete um com o outro, então que não seria legal estar no mesmo grupo. Fazer mesmo essa observação que nós, professores, conhecemos cada estudante. Formei os grupos e aí eu dividi as estações por tipos de atividade. Então, eu coloquei em uma das rotações, uma gamificação pela plataforma WordWall. Então, utilizei o WordWall, fiz um quiz lá, com questões envolvendo figuras espaciais e figuras planas. Outra estação foi a estação do sólido geométrico. Então, levei para a sala os sólidos geométricos que já foram trabalhados nas aulas, tá? Então, isso é sempre ao final, é o fechamento do objeto de conhecimento que é o qual trabalhei. Então, levei os sólidos geométricos e uma ficha de planificação. Eles precisavam identificar a planificação daquele sólido geométrico que eles estavam manuseando e também classificar, nomear e classificar, identificando faces, arestas e vértices. Muito legal essa parte do manuseio, porque aquele aluno que tem dificuldade, até mesmo de registro ou de identificação de uma coisa mais abstrata, ele manuseando, eu achei tão legal, até com o auxílio dos outros. Olha, o vértice esse daqui, é quando as linhas se encontram, essas linhas são as arestas. Eles passam o dedinho mesmo, coloca lá no pontinho, conta. Então eu fui observando isso. O estudante com dificuldade, mas estava lá contando, identificando e ajudando, auxiliando os demais que têm mais facilidade no registro. Outra estação, eu coloquei palavras cruzadas. Então tinha uma questão e aí eles precisavam encontrar a palavra adequada para aquela questão numa cruzadinha, numa palavra cruzada. Fiz também o caça-palavras. Então, nós tínhamos afirmações, sentenças, ao qual algumas palavras em destaques que eles precisavam encontrar no caça-palavras. Outra estação foi a estação do desenho por meio de comanda. Então, eles não podiam desenhar livremente.
eu colocava lá um pedido, né? Uma comanda. Então, você vai desenhar um palhaço e você só pode utilizar para esse palhaço tais figuras planas espaciais. E aí eu deixava lá estipulado: pode usar retângulo, pode usar triângulo, pode usar o paralelepípedo, pode usar um pirâmide. Então, eles precisavam desenhar por meio da comanda indicada para cada desenho. Muito legal também. Eles gostam bastante disso. E aí um vai corrigindo o outro, né? Não, pirâmide não é isso. Não, olha, tem essa característica. A professora falou que polígono não pode ter tal coisa. Então, eles vão entre eles ajudando e utilizando das palavras que nós trabalhamos em sala de aula. Isso é muito legal. As características. É muito legal quando eles identificam as características. Outra estação foi a estação do dominó. Eu levei um dominó do sólido e da planificação. E aí eles jogavam, né? Eles tinham que identificar o sólido geométrico, o poliedro com a planificação. Aí tinha também com o objeto do cotidiano deles. E depois do jogo de dominó, nessa mesma estação, eles tinham uma ficha de planificação. Foi de grande valia a atividade. Eu posso dizer que 100% dos estudantes participaram. Houve um engajamento total. Então, o ponto positivo de trabalhar com essa metodologia é poder envolver todos. É claro que existem as nossas intervenções. Identifiquei que está com dificuldade nisso. Eu vou até a estação, eu novamente falo sobre o assunto, e aí eu peço que eles também busquem. Eu utilizo muito o Aprender Sempre, porque ele está totalmente ligado, ele interage muito bem com o material digital. E foi uma prática, assim, foi realmente uma boa prática, o qual todos participaram. E eu acho que é isso que é legal e que torna a aula também significativa. Lógico que a gente encontra algumas barreiras, a gente encontra de uma turma para outra, vai variar, o que eu posso fazer nessa, dá para fazer naquela, então eu tenho que realmente fazer adaptações. Os grupos produtivos, igual eu já falei, que nós professores conseguimos identificar quem é que consegue lidar com quem, como que eu vou intervir nisso, para que realmente eu tenha ali um engajamento significativo, uma aprendizagem significativa. Então, são as nossas observações em sala de aula para fazer as adaptações necessárias para uma próxima. O que eu encontrei de dificuldade na realização dessa atividade foi o tempo, né? Então, eu costumo utilizar a rotação por estação com aulas duplas, né? Dobradinha. E mesmo assim, o sexto ano, ele demanda um pouco mais de tempo. Então, eu precisei parar, analisar, porque o tempo o qual eu havia estipulado não foi suficiente. Então, o que eu fiz com eles? Eu aumentei o tempo para cada rotação e não consegui concluir a atividade naquele dia que eu havia programado. Então, eu parei e falei, deixa eu recalcular minha rota aqui. Terminei a atividade só numa outra aula, na aula seguinte, porque eu precisei realmente de mais tempo para cada estação. E cabe a nós, professores, observarmos isso, e é óbvio que a gente sempre tem que traçar outras estratégias. Vou continuar utilizando, então, esse tipo de metodologia ativa, né, o estação por rotação, eu já utilizo há anos. Inclusive, eu comecei a gostar dessa metodologia e ver que dava certo e que dá certo
na época do desafio da matemática aqui da diretoria de ensino de Suzano, que as PECs de matemática na época utilizavam. E aí eu levei essa boa prática para as minhas turmas. Então, para o sexto ano, realmente tem que prestar atenção na gestão do tempo. Mas o saldo foi um saldo positivo, que eu consegui engajamento até mesmo daquele que tem dificuldade, porque isso acontece mesmo. Quando eu paro para analisar como que foi essa estratégia, né, o uso dessa metodologia ativa com eles, eu consigo ter um saldo muito positivo, de engajamento total, de atingir aqueles com dificuldade, de saber que eu tenho estudantes também que conseguem apoiar um ao outro, lógico, com a mediação do professor, estamos lá para isso. E o ponto negativo, nem vou dizer negativo, que não existe um ponto negativo, existe um ponto de atenção, que é o recalcular a rota, é o planejar de novo, que é o tempo. E aí eu vejo que eu posso, com essas minhas turmas, ou diminuir a quantidade de atividade por rotação, ou aumentar o tempo para cada rotação. Então é uma coisa que é um ajuste que eu vou fazer para as próximas vezes que eu for utilizar com essas turmas. Deixei um pouco para falar também sobre o Matific. E o Matific, ele vem como um complemento muito bom. Vou falar especificamente da geometria, né? Então, nessas aulas, eu trabalhei muito com eles, a planificação, o sólido, né? A planificação do sólido. No Matific, as aulas, os jogos que conversam com o material digital foram maravilhosos, foram excelentes. E eu vi que ajudou demais o estudante. Então, nós temos lá, visualmente, né, no Matific, o sólido montado. E aí eu tenho várias planificações que o aluno precisa identificar que planificação que é. Quando eu trago essa atividade impressa, o meu aluno, ele não consegue fazer a rotação e analisar a figura, o sólido total. Ele consegue quando eu trago o sólido para a sala. Mas lá no Matific, com a tecnologia, ele consegue rotacionar aquele sólido, identificando as faces, as diferentes faces, por cores. E quando ele gira aquele sólido e ele consegue identificar, e aí ele vê que tal aresta está separando o retângulo, né, uma face retangular, que faz parte de uma base pentagonal. Ele consegue identificar aquela aresta que separa o pentágono do retângulo e por cores. Então, visualmente, é muito mais fácil e muito significativo do que ele só apenas ver impresso no papel e tentar imaginar, porque ele está muito abstrato. Então, é significativo, sim. Então, são jogos, né, visuais que tornam a aprendizagem até mais fácil. Porque se a gente for comparar com a nossa geração, né, as gerações anteriores, nós não tínhamos esse meio, né? Nós não tínhamos. Então, o nosso aprendizagem acho que até demorava um pouquinho mais, o compreender, principalmente na geometria. Então, usem o Matific sim. Os estudantes gostam sim, porque é jogo e a geração deles é mesmo visual, é prático. E na metodologia ativa, o mão na massa também, que eles gostam muito dessa praticidade. É difícil hoje um estudante conseguir focar apenas com o professor falando. Então, ele precisa disso. Tornar as aulas mais significativas faz parte da nossa função.
Eu espero poder ter contribuído com vocês. E como nós temos aí agora a rede ensina, a rede aprende com a rede, desculpa, vocês podem participar do fórum, que eu gostaria muito também dessa devolutiva, se caso vocês, quem já utiliza, se puder também contribuir comigo, porque eu vou ali no fórum ter esse retorno de vocês e poder utilizar também das experiências de vocês. É isso. Saibam que é muito gratificante, vocês sabem disso, na verdade, que é muito gratificante quando a gente consegue trazer o aluno, fazer com que o nosso estudante seja um estudante participativo e ele vai retribuir com as falas de que, nossa, professora, que aula legal. Nossa, professora, eu tenho dificuldade de tal coisa, mas agora eu consegui entender. Então é isso. É isso. A gente sempre vai poder ajudá-los. E nós também podemos nos ajudar. É isso. Um abraço e muito obrigada pela atenção. Fala, galerinha dos sextos anos. Tudo bem? Professora Gisele aqui para explicar a atividade de hoje. Nós vamos utilizar a estação por rotação para trabalharmos as figuras planas e figuras espaciais. Então vocês serão divididos em grupos e cada estação terá um tipo de atividade sobre as figuras planas e as figuras espaciais que nós estudamos aí nas nossas últimas aulas, ok? Prestem bastante atenção para cada atividade. Primeira estação, estação do jogo Word Wall, planificação dos sólidos geométricos. Vocês vão jogar, são 25 questões e vocês preencherão a ficha. Vai pintar de verde a questão que vocês acertaram e vai pintar de vermelho a questão que vocês erraram. Ao final, vocês vão anotar a pontuação e o tempo que vocês concluíram a atividade. Ok? Segunda estação, estação dos poliedros, os sólidos geométricos, prismas e pirâmides. Vocês analisarão, colocarão o nome, a face, vértice e aresta. Vão contar bonitinho aí de acordo com o que viram na aula e depois fazer o caça-palavras de acordo com o que foi estudado das figuras planas espaciais. Terceira estação, estação do desenho por comanda. Cada quadradinho desse vocês farão um desenho através das comandas dadas pela professora. Então, presta bastante atenção no que vocês poderão usar para cada desenho, tá ok? Não pode usar coisa diferente do que está sendo pedido. Obedeça a comanda. Quarta estação, estação da palavra cruzada. Vocês irão ler cada item, completar com a palavrinha adequada e colocar a palavra no lugar correto lá na cruzadinha. Última estação, a estação do jogo de dominó. Vocês organizarão os grupos, jogarão o dominó. E aí nós temos os sólidos. E também temos a ficha da planificação. Depois do jogo, vocês irão analisar as figuras espaciais, tanto o corpo redondo quanto o poliedro, e identificar qual a planificação de cada um. É isso aí e boa atividade a todos. Divirtam-se.